E o grande fato, meus irmãos, é que sem essa má notícia, nós não conseguimos comunicar o Evangelho com todo o seu esplendor. Sem essa má notícia acompanhando a boa nova do Evangelho, nós não conseguimos comunicar o Evangelho como ele deve ser comunicado, com toda a sua força, com todo o seu esplendor, porque ele só será uma boa notícia se nós compreendermos junto à má notícia, se soubermos que má notícia é essa, que o Evangelho da graça traz a todos nós. O Evangelho do amor de Deus não pode ser pregado, meus irmãos, sem o juízo de Deus. Todas as vezes que alguém fala do amor de Deus, todas as vezes que alguém prega do amor de Deus, para que o amor e a graça e a misericórdia de Deus ganhem a profundidade, o esplendor e o poder que ele tanto merece, precisa ser acompanhado da mensagem de juízo, do juízo de Deus. Essas coisas andam juntos, como por exemplo, João 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Ou como em Romanos 16, 18. Coloque seu dedinho aí em Gênesis e vamos lá em Romanos 16, 18, um texto muito conhecido de todos nós. Romanos 1. Romanos 1, versos 16 a 18. Olha o que Paulo diz lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que nós encontramos aqui? A boa nova, a boa notícia. Mas após a boa notícia, o que nós encontramos? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, meus irmãos, Paulo fala do amor gracioso de Deus, e a partir daqui ele vai começar a apresentar o Evangelho que ele prega para a igreja de Romanos. E quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ele começa a introduzir a boa nova, mas para realmente conhecermos a profundidade desse Evangelho, em seguida ele começa a anunciar o quê? A ira de Deus. A justiça de Deus que se revela todos os dias dos céus contra os homens, contra uma humanidade que é rebelada contra a santidade de Deus, contra os homens que pegam a verdade das Escrituras, colocam no bolso, suprimem, escondem essa verdade como se ela de fato não existisse e não dissesse respeito a um Deus que é Criador. Mas ainda existem, meus irmãos, algumas compreensões que algumas pessoas têm do Evangelho, ou muitas pessoas têm sobre o Evangelho, e que elas são incompatíveis com esse casamento entre amor e juízo. Por exemplo, uma delas é aquilo que nós conhecemos como legalismo. O que é o legalismo? O legalismo, meus irmãos, é aquela velha compreensão que se encontra em 95% das nossas igrejas, embora não seja pregado dessa maneira, mas se vive dessa maneira equivocada, que eles creem que a salvação é pela Deus redime e aceita pecadores quando esses pecadores fazem por merecer a redenção que nós encontramos somente em Deus. Em geral, os legalistas são tomados por uma espécie de idolatria à perfeição. Eles entendem que nós devemos caminhar na perfeição. E se nós resbalarmos, se nós quebrarmos um pontinho na nossa vida dessa perfeição que é exigida, então nós tiramos de cenário a graça de Deus que está sobre a minha vida agora, e eu coloco o juízo de Deus. Uma hora eu estou sobre a graça, outra hora sobre o juízo, uma hora sobre a graça, uma hora sobre o juízo. E quem é que aguenta caminhar dessa forma? Que esperança há para um crente caminhar dessa forma? São pessoas que creem, meus irmãos,
que vão sustentar o amor e a graça de Deus, somente enquanto estiverem fazendo as suas obrigações de bons cristãos, não bebendo, não fumando, não mentindo, não falando mal do vizinho. Então, se você fizer tudo isso, você vai ser uma pessoa capaz de obter salvação. Se você fizer tudo isso, você vai ser capaz de manter a graça de Deus sobre a sua vida. Mas também temos aqueles que nunca ouviram o Evangelho ou leram somente aquilo que querem sobre o Evangelho, que nós poderíamos denominá-los de inclusivos. Aquele pensamento que diz assim, não, Deus, Ele é amor. Deus é tão amoroso e o seu Evangelho é tão maravilhoso que lá no final todas as pessoas vão ser salvas, independente da sua crença. É o Evangelho, meus irmãos, inclusivista, que não consegue anunciar, que não consegue dizer que o Evangelho tem na sua própria natureza o anúncio de condenação, o anúncio de um juízo. Por isso que nega o juízo e afirma que a única notícia que existe é a boa notícia de que Deus abriu todos os portões celestiais e que por isso todas as pessoas podem entrar pelos portões celestiais, que Ele já tem garantido a sua salvação, porque Jesus Cristo já fez tudo aquilo que nós precisaríamos fazer. Então nós podemos viver da forma que quiser, crer no que a gente quiser, que lá no final, como dizem, tudo vira pizza, né? Que lá no final nós encontraremos a salvação. Deus, portanto, recebe todos, e se Deus recebe todos, nós como igreja, precisamos não só receber e acolher, mas nós precisamos também incluir essas pessoas, independente da fé, independente do testemunho, independente da vida que se leva. Pessoas que têm dificuldade de entender o Evangelho de Deus na dimensão do juízo, e por isso acham que se tirarem o juízo do Evangelho, e a gente encontra muito por aí, não é? Ou transformou o coração de Sara para que ela cresce na semente, cresce nesse descendente que viria também através dela. Mas o texto de hoje, meus irmãos, parece que o texto de hoje, meus irmãos,
Parece que nós não estamos mais no mesmo dia em que nós recebemos uma boa visita, com uma boa notícia, e que nos faz até mesmo rir, como a gente viu. Agora parece que o dia virou noite, e todo aquele momento de promessa, de acolhimento se torna cinza. E nós vemos aqui Deus anunciar. Mas eles vieram também não somente para ficar ali, serem acolhidos por Abrão, eles vieram para caminhar até Sodoma e Gomorra e se certificar daquela realidade, como diz o texto, cujo clamor já gritava de forma muito audível diante ou nos ouvidos de Deus. E esses homens agora vão sair da casa de Abrão, ou da tenda de Abrão, e se encaminhar, e como diz o texto aqui, Abrão também sai com eles, e vai mostrar para eles como um bom anfitrião daquela época, ia até certo ponto na jornada mostrar para a sua visita como ela deveria continuar a sua caminhada. E os versos 17 e 18 diz que, então o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Como eu já disse, nós estamos diante de uma teofania, a aparição do próprio Deus diante de Abraão. E aqui agora nós vemos Deus travando um diálogo com Abraão. Ele diz: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Mesmo que Deus estivesse conversando consigo mesmo, ou com aqueles dois anjos que estavam ali com ele, mas Abraão estava nessa caminhada. Certamente ele ouviu aquilo que Deus disse nesse momento. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Abraão é conhecido como amigo de Deus, não é? Abraão nas Escrituras é conhecido como amigo de Deus. Lembra de algo que Jesus disse a seus discípulos? Eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. O Evangelho, então, meus irmãos, diante disso, é revelado para a igreja de Jesus. Tanto quanto foi revelado a Abraão a promessa que Deus tinha para ele, tanto quanto foi revelado a Abraão os planos que Deus estava também para trazer à tona. Da mesma forma que nós vemos em Abraão, meus irmãos, nós encontramos na igreja, porque Deus não oculta da sua igreja, Deus não oculta dos seus filhos, o seu povo, o seu plano. E a igreja, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, sabe qual é o plano de Deus. E sabe que o plano de Deus, que vem acompanhado com a promessa do descendente, sabe que o plano de Deus que vem acompanhado da promessa de redenção, de salvação, sabe que atrás ou depois desse anúncio de salvação, nós encontramos também um anúncio de juízo. E por que a igreja de Jesus sabe o plano de Deus? Por quê? Será que um dia algumas pessoas mexeriqueiras resolveram ir até o céu e ver o que Deus estava fazendo e ver quais eram os planos que Deus estava elaborando, meus irmãos? A igreja de Cristo Jesus sabe dos planos, sabe das promessas, porque o próprio Deus resolveu entregar e revelar isso ao seu povo. O povo de Deus sabe que a boa notícia de Deus também vem acompanhado do anúncio do juízo de Deus. Todos nós, como povo de Deus, sabemos que o Evangelho, ele é pregado, ele é anunciado para que toda criatura, para que todo homem, para que toda mulher, para que todo ser humano tenha chance de se arrepender, crer em Cristo Jesus e ser salvo. Mas todos nós sabemos, como povo de Deus, que nem todos serão salvos. Romanos 9, 14 a 16. O que diz lá?
Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. O povo de Deus sabe, meus irmãos, que nem todos serão salvos. O povo de Deus sabe que existe pessoas sim que serão condenadas ao inferno, mas há também aqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos, e esses serão salvos. O povo de Deus sabe dessas coisas. Mas como que o povo de Deus reage a essa realidade? Se nós, como vimos semana passada, nós somos chamados como povo de Deus para sermos acolhedores, para receber bem a todos, para abrir a nossa casa, para acolher com comida, para lavar os pés, para cuidar daqueles que precisam de cuidados. Como nós, povo de Deus, lidamos, meus irmãos, com um fato que as Escrituras nos dizem acerca da revelação do plano de Deus, de que nem todos serão salvos. Esses versículos nos falam exatamente que Deus ele não ocultou nada de Abraão. Não ocultou nada de Abraão sobre aquilo que ia acontecer, por exemplo, com as nações ao redor que eram injustas e que uma hora o juízo de Deus e a condenação de Deus viria sobre essas nações injustas porque elas apenas realizavam obras más. Mas ao mesmo tempo nós vemos Deus relembrando a Abraão de que ele abençoaria inúmeras nações e de que por causa disso todas as nações da terra seriam abençoadas por causa dele. Mas no versículo 19, Deus não apenas confirma que Ele revelou ao seu povo os seus objetivos, como Ele revela ao seu povo, porque Ele escolheu o seu povo. Olha o verso 19. O que diz ali no começo? Porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Ou seja, Deus não te dá uma ordem primeiro para você guardar os caminhos, para você viver uma vida piedosa, porque fazendo isso você vai ser um eleito. Porque guardando os seus caminhos e tendo uma vida piedosa, guardando os seus mandamentos, então fazendo tudo isso para que você seja eleito, seja escolhido, para que Deus te eleja. Não. Deus te escolheu, Deus te elegeu, para que, através dessa eleição, então, você viva uma vida piedosa. Para que, através da eleição, você guarde os mandamentos do Senhor. Deus te elegeu para que, através da eleição, você, então, viva uma vida santa e piedosa diante do Senhor. Meus irmãos, não vivemos uma vida piedosa para sermos eleitos. Deus não está dizendo a Abraão: olha, vai e guarde os meus mandamentos, vai e tenha uma vida piedosa para que então você seja eleito. Não, mas Deus está dizendo: porque eu o escolhi, então agora vai e guarde os meus mandamentos. Porque eu o escolhi, agora viva uma vida piedosa. Porque eu o escolhi, então vá agora e viva uma vida em santidade. Então não vivemos em piedade ou buscamos a piedade para sermos escolhidos por Deus. Esses são os legalistas. Nós somos escolhidos para sermos santos. Nós somos escolhidos para guardar os seus mandamentos. O que diz Efésios 1:4? Vamos abrir Efésios 1:4? Olha lá, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos escolheu nele, para daí sermos santos e irrepreensíveis em amor. Entretanto, meus irmãos, os versículos 20 a 22
Tem algo aqui importantíssimo para responder à pergunta que nós fizemos na introdução do nosso sermão. Olha lá, os versos 20 a 22. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vai destruir o justo com o ímpio? Era até o 22, né? Vamos ficar até o 22. Então, os versículos de 20 a 22 nos dizem que o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou e que a maldade dessas cidades era tão grande que eles chegaram diante de Deus. A maldade, a injustiça, a perversidade de Sodoma e Gomorra ganhou uma amplitude tal, meus irmãos, que chegou diante de Deus. Não que Deus já não soubesse. Mas é interessante que a mesma linguagem aqui da ira de Deus, quando aqueles homens, para esses homens de Sodoma e Gomorra, é a mesma linguagem de ira e de juízo que nós vamos encontrar lá em Gênesis no capítulo 11. Qual é a passagem que nós temos em Gênesis capítulo 11? A passagem da Torre de Babel. É a mesma linguagem de ira e justiça. A maldade deles chegou até o ponto que Deus resolveu descer. E eles construíram uma torre, e Deus vai para ver o que de fato eles estavam fazendo. Não é que Deus não sabia, mas é para que, o que nós temos aqui é uma linguagem antropomórfica, para que a gente entenda a forma que Deus age na nossa linguagem humana. Então a gente consegue compreender a forma que Deus vai se revelando e vai agindo. Mas o fato, meus irmãos, é que para fazer um império, por exemplo, como foi Babel, fazer uma torre daquela estatura, daquela amplitude, daquele tamanho e altura, é preciso que você use pessoas. É preciso que você oprima pessoas, é preciso que você escravize pessoas, é preciso que você objetifique pessoas, que você trate pessoas como objetos e não como ser humano. E nisso tudo residia a maldade dos homens de Babel. A mesma coisa nós vamos encontrar aqui em Sodoma e Gomorra. Pessoas que eram oprimidas, escravizadas, pessoas que eram tratadas injustamente pelos poderosos dessa terra. Nós encontramos também algo claro no texto que é a respeito dos relacionamentos sexuais entre homem com homem, mulher com mulher, não é? Mas o que vai chamar mais a atenção são todos esses pecados, não tem um em especial, mas é tudo isso que fazia parte daquele contexto, daquela cultura, e essa maldade que ia aumentando e que chegou diante do Senhor. E o Senhor vai ali para evidenciar a maldade dos homens. Deus está se assegurando, meus irmãos, de Sodoma e Gomorra. Deus está assegurando que os homens de Sodoma e Gomorra eram de fato maus. E perceba que no texto aqui Deus não dá nenhum ladinho, nenhuma parte para que se encontre algum tipo de virtude nesses homens de Sodoma e Gomorra. Não há bem nenhum nesses homens de Sodoma e Gomorra. Eles são maus. Essa é a maldade que chega até o Senhor pelo clamor, muito provavelmente pelo clamor daqueles que eram oprimidos, escravizados, que sofriam a maldade cultural ali de Sodoma e Gomorra. Então a gente vai ver que depois de Deus anunciar diante de Abraão ali o juízo que ele ia trazer em Sodoma e Gomorra, nós encontramos agora Abraão reagindo ao anúncio do juízo de Deus. E Abraão, meus irmãos, reage ao anúncio de Deus, quando ele é um juízo, de uma forma diferente da forma que ele havia reagido ao anúncio de que ele seria pai de uma numerosa multidão. Ele não achou mal nenhum em ser pai de uma numerosa multidão, mas Abraão não conseguiu reagir com a mesma naturalidade ou com a mesma tranquilidade diante desse anúncio de juízo sobre Sodoma e Gomorra. Olha os versos 23 a 27. E aproximando-se então Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio?
Aí no verso 24 ele começa: Senhor, se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Aí ele diz: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E aí no verso 27, o que Abraão faz? Então, como aquele que diz: acho que a perversidade de Sodoma e Gomorra é muito grande. Acho que eu coloquei a régua muito baixa, eu vou abaixar um pouquinho. Aliás, acho que eu coloquei a régua muito alta, né? A nota de corte está muito alta aqui, acho que eu vou abaixar um pouquinho diante da realidade de Sodoma e Gomorra. Aí ele diz no verso 27, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Eu que sou pó e cinza, ele já começa se humilhando diante do Senhor. E ele diz, caso faltem 5 para 50 justos, né? Se tiver 45 justos ali, Senhor, destruirás por isso toda a cidade? E Deus respondeu, não a destruirei se eu encontrar ali 45 justos. E ele continua. Então Abraão disse, a gente precisa ir lendo e meio que montando essa imagem na nossa mente, né? De como Abraão foi falando com o Senhor. Ele diz, mas e Deus, e se por acaso houver ali apenas 40? E Deus responde, não vou destruir por amor aos 40. E Abraão vai, Senhor, não se ire, tá? Sabe quando o filho chega e fala, pai, não fica brabo, tá? Mas eu preciso te pedir uma coisa, né? Ele está falando, olha, Deus, Senhor, não se ire se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? E o Senhor diz, eu não farei por amor aos 30. Mas Abraão continua. E ele diz, eis que eu me atrevi a falar ainda ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? Dos 50, a gente já está em 20. O Senhor responde, não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse, Deus, não se ire, tá? E se houver ali 10? Aí Deus fala, não, eu não destruirei por amor aos 10. Quando Abraão acabou de falar, o Senhor se retirou. E Abraão voltou para onde estava. Nós encontramos, primeiramente, Deus falando com Abraão. Mas agora a gente encontra aqui Abraão falando com Deus. Aquele que já era rei, aquele de quem viria uma descendência de que reis, como diz a promessa, reis descenderiam dele e de Sara. Aquele que já era rei, meus irmãos, agora está aqui como um sacerdote, que intercede por aqueles que, a seu ver, podem estar ali no meio daquela multidão de ímpios de Sodoma e Gomorra e ainda assim serem justos. Abraão se preocupa, meus irmãos, de que no fato daquela multidão ainda possam haver pessoas que realmente são boas, pessoas que realmente podem estar lá e ainda são justas. E talvez essa seja a dor de muitos de nós. Talvez essa seja a dor de muitos cristãos quando a gente fala a respeito da doutrina da eleição. Não é verdade? Mas são tantas pessoas boas, são tantas pessoas íntegras, só pelo fato de não crer em Jesus. São muitas pessoas. Como podemos dizer que Deus escolhe uns e deixa outros perecerem? Gabriel, como que a gente vai olhar para essas pessoas e não nos apiedarmos dessas pessoas? Como não nos perguntarmos se o inferno é justo? Porque a gente é bonzinho, né, irmãos? A gente é bonzinho, né? Eu acho que deve ser. Porque eu acho que se nós criássemos todas as coisas, o inferno não existiria, né? Acho que se nós criássemos todas as coisas do zero, todo mundo vai para o céu. Não é verdade? Mas nessa realidade, meus irmãos, não existem pessoas que amam. Nem nós amamos. Porque só existe amor quando existe inferno.
quando não há existência do inferno, ninguém ama. Porque ninguém ama sem punição. Ninguém ama sem desejar a manifestação da justiça. Por que você odeia o aborto? Porque você ama as crianças. Não é verdade? Ninguém ama sem punição. Ninguém ama sem desejar a manifestação da justiça. Hoje a ideia bíblica do inferno, ela é desprezada. Muitas pessoas são contrárias a essa verdade. Muitos acham, meus irmãos, que, e de fato é verdade, que a ideia bíblica do inferno está fora de moda. Que a ideia bíblica sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, que um dia de fato vai acontecer, vai contra o espírito da nossa época, e de fato isso é verdade. Não é à toa que nós estamos numa época tão, entre aspas, não existe essa palavra, né? Coachizada, não é? Em vez de pastores e pregadores, nós temos tantos coaches nos nossos púlpitos. Então, como falar sobre condenação? Como falar sobre a necessidade de arrependimento, de salvação? Como falar de um Deus que, ao mesmo tempo que é amor, mas que também é justiça, porque contradiz o espírito da nossa época? Só que, meus irmãos, se pregarmos dessa forma, nós não saberemos amar de fato. Dessa forma, se pregarmos assim, nós não sabemos amar nossas esposas, nós não sabemos amar os nossos filhos, porque experimente dizer ou perguntar a um pai e uma mãe que perdeu um filho por causa de um homem injusto que cometeu o pior de todos os crimes, que é tirar a vida de um filho, de um pai e de uma mãe. Pergunta a esse pai ou a essa mãe, o que é amar? Pergunte a esse pai ou a essa mãe, o que é de fato sentir amor pelo filho? Se deseja justiça ou não? Se deseja condenação ou não? Mas, meus irmãos, a grande pergunta que nós precisamos fazer é: Deus está condenando inocentes? Deus está condenando inocentes? Quem de nós aqui é inocente? Quem de nós aqui essa noite poderíamos levantar as nossas mãos e dizer em alto e bom som: eu sou inocente? Quem de nós poderíamos dizer, para que os outros vejam, eu sou inculpável? Quem de nós aqui, meus irmãos, poderia julgar Deus pelo seu julgamento reto e bom, sendo que somente Ele é o único entre nós que é reto e bom de verdade, sem mentir? Quem de nós poderia julgar a Deus, se Ele é o único que entre nós poderia dizer, eu sou justo, sem estar mentindo? Quem de nós poderia julgar a Deus ou questioná-lo sobre Ele ser santo, porque Ele é o único entre nós que é totalmente santo? Quem de nós, meus irmãos, poderia julgar a Deus, se Ele é o único entre nós que poderia dizer verdadeiramente que ama de verdade, sem estar mentindo? Entretanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que esse Deus, Ele é misericordioso. E que na sua misericórdia, na manifestação do seu gracioso amor, da sua misericórdia, Ele jamais que o permitirá que um justo, no meio de uma multidão de ímpios, morra, seja destruído e venha a padecer, e que ele não seja objeto primeiramente da sua graça. Pelo contrário, o amor de Deus, meus irmãos, é tão grande, que Ele é capaz de preservar todos aqueles que estão em volta dos seus justos, para que Ele venha preservar em amor os seus justos. E Abrão, ele fala com Deus e ele pergunta a Deus exatamente isso: Senhor, você vai destruir o justo junto com os ímpios? Nós encontramos isso em um lugar, né? Num lugar chamado Calvário. Mas existe muito amor em Abrão. Mas a grande questão é que Abrão não está preocupado com a morte do ímpio. Não está preocupado com o juízo que vai vir sobre o ímpio.
Abraão sabe, meus irmãos, que se há injustiça, que se há maldade, aquele que é mau, aquele que é perverso, ele tem que pagar pela sua maldade. Abraão sabe disso, mas a preocupação de Abraão é a seguinte: Senhor, você vai destruir o justo com o ímpio? Se houver ali 10, Senhor, talvez se houver ali 5, talvez se houver ali 2, talvez se houver ali 1, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Então Deus assegura ao patriarca que enquanto ali houver um justo, nenhum deles seriam destruídos. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 3. Deixa o dedinho aí. Vamos para Romanos 3, a partir do verso 9. Amém? Vamos ler. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Paulo está falando, temos nós, romanos, alguma vantagem? Não, de forma alguma. Judeus, aliás. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem deu a propiciação do seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Mas o que o texto começa dizendo? Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Que retrato é esse, meus irmãos? Da humanidade caída. Que retrato é esse, meus irmãos? O nosso retrato antes da fé em Cristo. Com o nosso arbítrio livre? Não, escravo do pecado, guiado pelo mal, guiado pelo pecado, pela corrupção do nosso próprio coração. Então não há nenhum justo, como Paulo diz. Mas a grande questão é o que ele diz aqui nos versos 22. Aqui no verso 22 ele diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí no verso 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o justo. Não há nenhum justo, Paulo começa dizendo, mas há um justo. Quem é o nosso justo? É Cristo Jesus. Então Jesus é o nosso justo. E por que a humanidade não é destruída? Porque existe um justo. Porque existe um homem justo, meus irmãos, perfeito, que cumpriu toda a lei de Deus. Entre nós não há justo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, mas por causa de Jesus, o justo, Deus diz que não vai nos destruir. Por isso que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Por isso que Deus é longânimo, é paciente. Ele espera que a humanidade chegue ao pleno conhecimento da verdade e se arrependa e creia em Cristo Jesus. Então a grande pergunta é: como não crer em Jesus?
Como não levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, obrigado por ter entregue o seu Filho unigênito, para que Ele mesmo sendo justo, foi entregue como um ímpio, para que eu, ímpio, seja visto como justo diante do Senhor. Meus irmãos, Deus é misericordioso, mas na sua misericórdia nós não podemos esquecer, existe um juízo para o injusto. No entanto, o juízo para o injusto não anulará a obra de amor que Deus tem para o seu justo e para todos aqueles que creem nele. Meu irmão, minha irmã, a grande pergunta que eu quero fazer para você é: você está em Cristo de fato? Você se apegou nesse justo com todas as suas forças, com toda a sua fé, com toda a sua esperança. Você depositou nesse justo toda a sua alegria. Você depositou nesse Cristo Jesus, o justo, toda a recompensa para a sua existência, tanto nesse mundo quanto na eternidade. Os seus olhos brilham diante desse Cristo Jesus, o justo. Você deseja conhecer esse Cristo Jesus, o justo, cada vez mais? Como vai a sua peregrinação com esse Cristo Jesus, o justo? Porque se você está no Cristo Jesus, o justo, todas as promessas, todas as recompensas pertencentes à salvação da eternidade estão sobre você também, meu irmão, minha irmã. Mas não há amor sem ira. Um Deus que não se ira, um Deus que não manifesta a sua justiça, nós não podemos ter esse Deus como um Deus amoroso. Muitos querem um Deus amoroso, mas sem ira. Mas, meus irmãos, um Deus que não se ira com a injustiça, quando que Ele vai aniquilar o mal? Um Deus que não se ira com a injustiça, como pode nos dar esperança de que um dia Ele vai acabar com o mal que existe na sua criação? Um Deus que não se ira, não pode olhar para toda a maldade presente no mundo e dizer: eu odeio o mal. Um Deus que não se ira, meus irmãos, não pode ser amoroso, porque a ira de um Deus amoroso é sinal para nós de que um dia toda a injustiça presente no mundo, um dia chegará ao fim. Mas ainda muitos perguntam: mas se Deus é todo poderoso, por que Ele não elimina o mal agora? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não faz agora como Ele está fazendo ali com Sodoma e Gomorra, eliminando toda a maldade do mundo? Por que Deus não faz a mesma coisa? Quem nunca se perguntou por que Deus permite o mal? Diante desse texto hoje, meus irmãos, nós podemos dizer que é por causa do seu povo. Porque o seu povo está aqui. Porque enquanto houver o seu povo habitando nesse lugar, esse lugar não vai ser destruído. Mas a grande pergunta é: por que Deus permite o mal ainda? E essa pergunta não deveria ser feita por mim ou por você olhando apenas para nós, ou olhando para aqueles que estão ao nosso lado. Porque Deus permite o mal, deveria ser uma pergunta que a gente faz não apenas levando em consideração como uma afronta apenas contra você, mas deveríamos conceber primeiramente como uma afronta ao próprio Deus. Porque se Ele permite o mal, esse mesmo mal o afronta. Então a pergunta é muito mais difícil. Porque enquanto você vive perguntando por que Deus permite o mal na sua vida, você deveria se perguntar o seguinte: por que Deus permite o mal contra si mesmo? Porque o mal é uma afronta contra o próprio Deus. O pecado permitido pelo próprio Deus é uma afronta contra Ele em primeiro lugar, meus irmãos. Porque Deus permite Ele mesmo ser afrontado. Porque Ele permitiu seu filho ser envergonhado. Porque Ele permitiu seu filho ser maltratado, porque Ele permitiu seu filho unigênito ser alvo da maldade dos homens, porque Deus permitiu que o seu filho seja chamado de homens, de dores, e que soube o que é sofrer, porque Deus permite que a si mesmo, a seu próprio filho, seja machucado, ferido por causa das nossas maldades, vilipendiado por causa das nossas impurezas, por causa dos más pensamentos que nós temos. Porque Deus permite, meus irmãos,
que homens maus permaneçam vivos. Por que Deus permanece? Por que Deus permite que você continue vivo? Porque nós temos um justo. Porque nós temos Jesus. Por causa de Jesus, meus irmãos, o justo, a boa notícia é que Deus está forjando para si um povo que não vive no céu, mas que vive no meio da Sodoma e da Gomorra dos nossos dias. Um povo que vive no mundo mal, um povo que mesmo vivendo no meio de um mundo mal, mas que ainda assim será salvo da ira divina contra o mal. Não porque nós somos bons crentes, não porque nós somos perfeitos, não porque nós vivemos em integridade para sermos eleitos e merecer da ira de Deus, não porque nós somos justos, não porque Deus aceita todos, não por causa da nossa pregado o Evangelho, mas talvez eu não tenha entendido o Evangelho como um todo, eu tenho entendido somente a boa notícia, mas tenho deixado a má notícia do juízo de lado, porque eu sei que isso não é popular. Que bênção, meus irmãos, que Deus nos deu uma notícia que não é popular. Que bênção que, tendo uma notícia que não é popular, ela nos humilha, não é verdade? Porque se nós carregássemos vai fazer cosquinha na barriga das pessoas e vai dizer assim: sejam bem-vindos todos vocês a um churrasco celestial. Todos são bem-vindos e incluídos. Está todo mundo salvo. Deus te deu uma mensagem maravilhosa, que vem acompanhada assim de uma promessa de salvação maravilhosa, mas que também vem acompanhada de juízo. Salmo 2, verso 12, diz assim: beijem o filho, para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijem o filho, para que não se acenda a sua ira, porque em breve se acenderá a sua ira. Beijem o filho, porque bem-aventurado é todo aquele que no Filho se refugia. Bem-aventurado é aquele que se refugia em Cristo Jesus, no justo. Meu irmão, minha irmã, será que esse juízo que acompanha o Evangelho tem sido suficiente para te deixar de joelhos, prostrado diante de Deus, mas em gratidão por Ele ter te dado a boa notícia de salvação em Cristo Jesus, e você não fazer mais parte da má notícia que vem com o juízo e condenação? Será que essa boa notícia do juízo, aliás, será que essa má notícia do juízo tem sido suficiente para te deixar prostrado em gratidão a esse Deus,
sabendo que a sua vida está oculta em Cristo Jesus, e que oculta em Cristo Jesus a ira de Deus não te encontrará. Beije o Filho. Eu quero te convidar essa noite. Pare de querer caminhar pelas suas forças. Pare de querer comprar apenas um lado do Evangelho, que é a boa notícia. Você também carrega a vergonha do Evangelho. Nós carregamos a vergonha do Evangelho, meus irmãos. Nós carregamos a loucura da cruz. A gente não tem que desejar afago das pessoas, não. Junto com a boa notícia de salvação, de redenção, de graça e misericórdia, nós carregamos uma mensagem de juízo. Lembra aquele hino tão antigo que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz? Nós até poderíamos cantar, né? Mas fique tranquilo, Mateus, eu sei que vocês não ensaiaram. Para cantarmos que nós amamos a mensagem da cruz, nós precisamos abraçar com todas as forças a graça e a misericórdia da salvação, mas também saber que nós levamos a vergonha de uma mensagem que não faz cócega na barriga dos homens, mas que diz: creia em Cristo. Falta crer em Jesus, né? Só falta crer em Jesus. Mas a grande questão, meus irmãos, é que nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. A grande questão não é aquilo que nós fazemos que nos torna inimigos de Deus. A grande questão é aquilo que nós somos e que nos torna inimigo de Deus. Então a melhor pessoa do seu convívio precisa dessa mensagem de salvação e juízo. Porque mesmo que ela faça muito mais bem para os outros à sua volta do que você, ela não está condenada simplesmente por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela é. Como diz o versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas você, crente, eu quero te convidar nesse momento